Então, muito bem, sejam muito bem-vindos, você que chegou agora, né, e está assistindo essa live, né? Então, sejam muito bem-vindos, meus considerados. Tá? Hoje vamos para mais uma videoaula, né, falando sobre estudos amapaenses e amazônicos, tá certo? E o assunto de hoje é o Marquês de Pombal e a implantação da língua portuguesa no Brasil, né? Ou seja, nesse assunto de hoje vamos ver como foi esse processo, né, da implementação da língua portuguesa, o porquê disso, né? Porque Portugal achou necessário implementar a língua portuguesa aqui nas nossas terras, no Brasil. Então, esse é o assunto de hoje. Então, se você se interessa pelo assunto, né, tanto por curiosidade, mas também por pura necessidade, né, por estar numa aula, né, ou então por curiosidade mesmo de querer saber, então, desde já peço que você taque o seu dedo aí no like, deixe o seu like, tá bom? Isso vai ajudar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né, e sejam também ajudadas, né? Se você não for inscrito no canal, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Para que você seja também notificado, né, sobre novos vídeos. E também ative o sininho aí, tá? Agora chega de enrolação, né? E vamos para a nossa aula, né? Marquês de Pombal e a implementação da língua portuguesa no Brasil, né? Então preste bem atenção aí a esse conteúdo, né? A essa orientação aqui, essa explicação. Muito bem. Então, de acordo com a autora Lígia Maria Gonçalves, né, ela fala o seguinte, que a atitude de Portugal em relação à questão linguística no Brasil colonial reflete uma preocupação com a estreita ligação entre a língua portuguesa e o domínio real, o domínio imperial entre língua e espaço português, entendido este último como uma identidade cuja coesão interna o defenderia contra a corrupção externa. Então, como podemos perceber, né, a necessidade de colocar a língua portuguesa, utilizar a língua portuguesa no Brasil, foi por pura necessidade, né, dos portugueses ter o seu domínio sobre essas terras. Agora, por quê? A preocupação de Portugal com a questão linguística e cultural no Brasil, colônia, não está desvinculada de uma ideologia marcante na época. Segundo outra autora, Rita Heloísa de Almeida, a partir das missões, principalmente na gestão do diretório, que significa o surgimento de um conceito de civilização. E nestes, os índios, eles são instruídos na religião cristã, tá? Aprendem os ofícios, integram atividades econômicas e também estabelecem formas e convívio por meio do comércio, do trabalho e do casamento com os brancos. Nestes espaços, chamados conforme a cada época, missão, povoação, né? Muitos conhecem também por aldeamento ou posto indígena, transcorre então uma ação que contemporaneamente seria compreendida como sendo uma obra religiosa, uma empresa colonial ou um serviço assistencial. Então, uma forma de Portugal mostrar então seu domínio, né, foi através dessa política de Marquês de Pombal, né, de transformar os índios em cidadãos, né? E a língua portuguesa, ou seja, inserir a língua portuguesa nesse contexto seria uma forma já de começar então esse aculturamento, né? Ou seja, se apropriar então dos indígenas, tá bom? Dando então continuidade ao assunto, essa imposição, ou seja, a imposição da língua portuguesa foi uma questão fundamental para Portugal. Agora, por quê? No sentido da preservação da colônia. Contudo, a concorrência do português com a língua geral ainda perdurou até a segunda metade do século XVIII, quando o discurso das autoridades portuguesas se centrou na política de difusão
e obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa. Ou seja, não foi logo de imediato, né, que a língua portuguesa foi inserida aqui no Brasil, né? Então foi um processo lento, né, que realmente sofreu também a oposição da língua materna aqui, da língua indígena, né? Ou seja, houve resistência, né? Mas a coroa portuguesa insistiu nisso. Por exemplo, olha, nas décadas iniciais do século XVI, predominavam as vozes indígenas, com a indenização do colonizador e a ameaça constante de outras línguas europeias trazidas notadamente por franceses, espanhóis e holandeses. Então, como se sabe, a grande luta travada pelos colonizadores portugueses nos primeiros tempos da colonização do Brasil não foi contra os indígenas, mas contra os europeus com as suas constantes incursões nessa nova terra americana. Então, como podemos perceber, a principal luta dos portugueses não foi apropriadamente contra os indígenas, né, mas sim contra os invasores, né, estrangeiros. Por isso mesmo que o diretório, né, a imposição da língua portuguesa, né, foi um ponto essencial para esse povoamento. O português também, a língua portuguesa, na verdade, estava restrita aos documentos oficiais, que, contudo, deveriam ser comunicados à população em língua geral, para que pudessem ser entendidos. Não por outro motivo, sabemos que foram frequentes os pedidos das autoridades portuguesas para que se enviassem à capitania vigários versados na língua dos índios. Então, até então, a língua portuguesa estava restrita basicamente somente aos documentos oficiais, né? Porque a língua materna, ou seja, a língua indígena que era falado aqui, ainda era predominante, tá? Ainda era o mais usado, né? Como eu falei, o processo da língua portuguesa sendo adotada aqui foi um processo contínuo, né? Não foi de uma hora para outra. Por isso que era necessário, então, pessoas versadas, pessoas que compreendiam a língua indígena para que houvesse essa comunicação. Então, tal situação levou a coroa portuguesa, através do seu ministro, Marquês de Pombal, a tomar uma atitude vigorosa, no sentido de implementar a língua portuguesa definitivamente em terras brasileiras. Segundo a antropóloga Ruth Heloísa de Almeida, ela diz o seguinte, que o diretório exprime uma visão de mundo, propõe uma transformação social, é um instrumento legal que dirige a execução de um projeto de civilização dos índios articulados ao da colonização. Tá? Então, segundo Heloísa, o diretório foi uma política administrativa que ajudou, então, nesse processo de colonização dos índios, né? Claro, por motivo puramente político e econômico, né? Como vimos na aula retrasada, Marquês de Pombal, ele era instruído, né? Ele tinha uma visão bastante ousada na época, né? Ele queria transformar Portugal em um país mais moderno, né? E para ele era considerado atrasado, né? Por causa da influência da igreja dentro do Império Português, né? Por isso a política de Marquês de Pombal foi bastante ousada. Ele queria trazer então o desenvolvimento para Portugal, e o que incluía as suas colônias, no caso o Brasil. Então a ideia de instruir os índios, de transformar em cidadão, de colocar a língua portuguesa, né? A imposição da língua portuguesa sobre os índios foi uma estratégia de ocupação, né? Sem falar das constantes ameaças que as terras brasileiras estavam sofrendo, principalmente a Amazônia. O Diretório dos Índios ele vigorou entre 1757 a 1798, com a finalidade de instruir o comportamento do colonizador no que se refere às populações indígenas, a definição da fronteira norte do Brasil e seu povoamento,
seja, ele colocou, esse diretório houve leis que serviram para definir então, tanto as fronteiras do Brasil, né, como também adotar políticas de povoamento. Através dessas diretrizes propostas pelo diretório, Portugal buscou a construção de uma nova ordem social com a incorporação dos índios à colonização. Ou seja, precisaria povoar, né, essas terras brasileiras. E os portugueses se apropriaram, ou seja, incorporaram os índios nesse processo de colonização, pessoal. E a língua portuguesa foi um instrumento, né, para que esse processo de incorporação fosse então fosse feito. Então, pessoal, esse foi o conteúdo, né, de hoje, né, acerca da língua portuguesa, né, no processo de colonização do Brasil. Política essa adotada por Marquês de Pombal aqui nas Américas, especificamente na Amazônia, tá? Então, desde já eu agradeço muito então a participação de vocês, viu? Agora vamos para os comentários. Aqui fica a sua participação, viu? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode então deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar dando uma olhada aqui, tá? Fiquem à vontade. Até aí, tá entendido, meus considerados? Tudo certo? A Beatriz falou, eu acho. Não sei se foi em relação ao conteúdo, mas vamos lá. Esclarecido aí? Tá, enquanto não chega perguntas ainda, eu vou responder mediante aqui o que está acontecendo, tá, pessoal? Vamos então para a atividade, tá? Vocês estão... vamos para agora as atividades. Eu vou dar uma orientação aqui acerca da atividade, tá, pessoal? Só colocar aqui. Muito bem, pessoal. Então vocês podem perceber aí a atividade, né, que está proposta para vocês fazerem. Vocês já começaram a fazer atividade? Se já começaram, então, meus parabéns para vocês aí. Agora, para quem não iniciou ainda, vamos dar uma orientação. E se você já fez e tem ainda ficou alguma dúvida, aí você pode tirar agora. Então, a primeira questão baseada no texto. Qual a importância da língua portuguesa no processo de ocupação da Amazônia? Então, nessa questão, você vai mostrar nas suas próprias palavras mesmo, ou então alguma parte do texto que responda a isso. A importância da língua portuguesa, tá, nesse processo da ocupação da Amazônia. Por que foi importante, então, inserir a língua portuguesa nesse processo? Então, coloquem lá. Segunda pergunta. Qual foi a forma de Portugal implementar a língua portuguesa, ou melhor, qual foi a forma de Portugal implementar a língua como língua oficial? A língua portuguesa como língua oficial. Nessa questão você vai dizer como foi a forma, como é que ele implementou a língua portuguesa. Como foi esse processo, tá? Será que a língua portuguesa foi logo inserida de forma rápida? Ou teve passos aí a ser atingidos? Tá? Terceira questão. Qual era a finalidade do diretório enquanto documento oficial? Tá? Você vai falar sobre o diretório, né? Qual foi a finalidade dele, né? A gente já respondeu essa questão em parte, né, em outros assuntos anteriores, o que pode ajudar você a responder essa pergunta também. Você vai falar sobre a finalidade do diretório, tá? Enquanto documento oficial. E quarta e última pergunta é a seguinte: o que os portugueses faziam para civilizar os indígenas? Tá? Então, uma questão bem simples também, você vai dizer
o que os portugueses faziam, tá? Com o objetivo de civilizar os índios, tá? O assunto de hoje já dá uma dica, né? O tema do assunto de hoje sobre a língua portuguesa, né? Será que a língua portuguesa também não fazia parte do modo com o objetivo de civilizar os índios, né? Adotando a língua portuguesa? Essa já é uma dica, né? Também tem outras práticas também adotadas pelos portugueses para civilizar os indígenas. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, essas são as questões para vocês então resolverem, tá bom? Só lembrando, pessoal, que só lembrando que eu vou estar aqui pela parte da manhã para também tirar dúvidas. Então, vou ficar no WhatsApp respondendo dúvidas se vocês tiverem, tá bom? Então, me chamem lá ao encerrar então essa live, tá bom? Quem puder imprimir a atividade, imprime. Quem não puder, faça o que vocês costumam fazer. Coloquem lá o cabeçalho, tudinho, e depois escrevam lá tudo, né? As perguntas e as respostas, tá? Não esqueçam de fazer isso usando caneta, tá bom? Não usam lápis, tá certo? Então, qualquer dúvida, estou por aqui, ou seja, pelo WhatsApp também, para responder as dúvidas de vocês, tá certo? Mais uma oportunidade para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode se manifestar agora, interagindo por meio dos comentários. Então, fique à vontade aí. Então, tá tudo certo, meus considerados? Então, pessoal, aproveite agora, se tiver alguma dúvida, tá bom? Lembrando que vocês podem enviar fotos só de caráter de dúvidas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida numa questão, você pode tirar a foto e, professor, eu tô com uma dúvida aqui. É só para questão de correção, tá bom? Que na verdade vocês vão entregar essa atividade, né, no dia determinado. Lembrando que essa é a nossa terceira e última atividade, ou não é a última ainda, mas é a terceira. Ainda vai ter um provão ainda, né, que vai ser levado a vocês. Mas essa terceira atividade também é caráter avaliativo. Então, se esforcem aí, né, para fazer a atividade. Então, do mais, se você aguentou até por aqui, é porque você gostou do vídeo, né, da videoaula. Então, já deixa aí o seu like, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, na verdade, e colegas, para que mais pessoas possam ter então acesso a esse conteúdo, tá bom? E muito obrigado então pela sua participação e até mais, viu?